Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte, o último vídeo do dia aí de Copa do Mundo, um dia onde só teve empates, 4 jogos, 4 empates, mas não deixou de ser emocionante, histórias sendo contadas desde o início do dia, desde o início da tarde ali com o nosso querido Cabo Verde aí, que todo brasileiro, todo povo aí que assiste Copa do Mundo torceu aí com eles contra a Espanha. Quem não se emocionou aí com a trajetória do nosso goleiro aí do Cabo Verde, Vozinha, e passou ali pelo Egito tentando vencer uma partida de Copa do Mundo e foi indo também para a Arábia Saudita cometendo quase também que um crime ali contra o Uruguai, e todos os 3 jogos terminaram empatados. E no fim da noite também seria muito bacana a gente ter visto a Nova Zelândia vencendo um jogo de Copa do Mundo, vencendo o primeiro jogo de Copa do Mundo deles, seria muito bacana. Do outro lado, o Irã tentando também seu lugar ao sol, tentando vencer um jogo de Copa do Mundo, mais um jogo de Copa do Mundo, seria o seu 4º jogo de Copa vencido. Então foi um dia que, apesar de que ninguém venceu, ninguém perdeu, foi um dia muito bacana, um dia de histórias realmente que só a Copa do Mundo traz para todos nós. De início, queremos trazer os destaques da partida aqui. No caso do Irã, o destaque da partida do Irã foi o lateral direito e jogadoraço, que já disputou Copas aí pelo Irã, um jogador consagrado, Rezaian, craque de bola. O cara tem um vigor físico muito bom, sabe atacar espaços, fez um gol, fez uma assistência, foi o MVP da partida na minha visão. Ele e Chris Wood e Just, que a gente já vai comentar aqui. Então ele fez uma partidaça, um lateral muito interessante, um lateral que também já fez gol em Copa passada pelo Irã, um gol de cavadinha. Então a gente consegue perceber que ele é um cara que tem estrela em Copa do Mundo, jogou muito bem, vai mais além do que foi o gol e a assistência. Ele jogou muito bem, teve volume de jogo, o Irã atacou muito bem, justamente pelo lado direito, o lado onde ele estava. Então vale o destaque positivo para ele. Um destaque também positivo vai para Moheb, que é justamente do lado direito, o lado onde faz essa dupla, junto com o Rezaian. É uma dupla muito boa ali, que o Irã pode explorar em próximos jogos, em próximos desafios, próximos encontros aí da Copa do Mundo. Pode explorar muito bem, continuar explorando muito bem esse lado direito de ataque. Agora vai para os 2 destaques. Nossa observação para Just e para Chris Wood, essa dupla de ataque muito boa. Deu muito trabalho para o Irã. Chris Wood, já conhecido de Premier League por todos nós. É um jogador muito bom, com vigor físico, não é veloz, mas sabe usar seu corpo. É a grande referência da Nova Zelândia. Acho que talvez um dos melhores jogadores da história neozelandesa. É um cara que para eles lá é um ídolo mesmo máximo. E ele deu 2 assistências no estilo pivôzão clássico, no estilo de dominar nos peitos, de colocar a bola para jogo, de fazer esse pivô de costa, estilo futsal, estilo futebol de salão. E quem aproveitou isso foi justamente Just, fez 2 gols nesse estilo de jogo de Chris Wood, em pegar a bola de costa. Ele conseguiu aproveitar e fazer essa associação muito bem. Conseguiu fazer essa associação, conseguiu fazer história. 2 gols, nenhum jogador neozelandês tinha conseguido fazer isso em um jogo de Copa do Mundo. Ele já se torna o maior artilheiro de Copas da seleção do país dele, natal. Então é muito bacana a gente acompanhar essas histórias, muito merecedor. Chris Wood também um batalhador, batalhou o jogo inteiro, muito bem ele. Então essa dupla de destaque também serão os 3 MVPs. Não tem como escolher só um, porque ia fazer injustiça com os outros 2, com a partidaça que os outros 2 fizeram. Então vai o destaque para eles. O lateral direito do Irã, Rezaian,
o atacante Just de beirada e o nosso centroavantão aí, conhecido por todos, Chris Wood, 2 assistências, jogou muito bem, fez muita associação, é um jogador muito interessante que temos aí na Nova Zelândia, que dá para acompanhar. Quem não quis assistir porque era um jogo muito tarde, que era Irã e Nova Zelândia, e ninguém ia ter interesse de assistir, perdeu. Foi um jogo muito bom, como todo jogo de Copa está sendo. Essa primeira rodada está sendo surpreendente. Diversos jogadores brilhando, se destacando. Diversas seleções de pequeno e médio porte se destacando, roubando pontos de seleções que outrora ganharia esse jogo muito fácil. Então a Copa do Mundo é apaixonante por isso. A gente consegue ver histórias sendo escritas aos nossos olhos, a gente consegue se emocionar, a gente consegue viver isso. E agora um pouco mais as estatísticas. Foi um jogo muito equilibrado até nas finalizações. O Irã finalizou um pouco mais, só que a precisão não foi tão boa. 17 chutes e apenas 4 no alvo. 13 chutes da Nova Zelândia. 13 chutes e 8 foram no alvo. A Nova Zelândia conseguiu fazer com que seu ataque fosse mais efetivo, fosse mais direcional, fosse mais direto ao ponto, no alvo. E isso tem muito poder dessa dupla de ataque que a gente citou, de Just e de Chris Wood. Tem muito deles aí que eles conseguem reter muito bem a bola, principalmente Chris Wood fazendo esse pivô. Posse de bola quase igual, 53 para um, 47 para outro. Troca de passes, a Nova Zelândia trocou um pouquinho mais, mas na verdade ficou bem parelho ali, por volta de 400 passes para cada. A precisão neozelandesa foi um pouco melhor, 86 contra 79 apenas do Irã. Então o Irã não teve tanta precisão, errou muito passe, tentou muito, às vezes, uma jogada virada. Inclusive o segundo gol, o início da jogada do segundo gol, uma fatiada lindíssima de Godos, momentos antes dele sair. Fatiada lindíssima para construir a jogada, quebrar linhas, algo que o Irã não estava conseguindo fazer. Uma jogadaça, um lançamentaço assim, de 30, 40 metros, assim, que a gente só vê no mais alto nível do futebol europeu. As faltas foram iguais, 10-8, então eles foram muito parelhos, muito parelho. Foi um jogo muito bacana de se ver, um jogo muito bacana. Quem perdeu, quem não assistiu, quem dormiu mais cedo, perdeu esse jogo bem bacana que teve. Só relembrando o grupo como é que tá, todo mundo empatou hoje. Os 2 grupos que entraram para jogar hoje, todos os 2 grupos acabaram com 1 ponto, todo mundo com 1 ponto. Então o prognóstico foi muito bom para a Bélgica. A Bélgica empatou com o Egito mais cedo, a gente acompanhou, você viu o vídeo aqui no canal. Se não, pode clicar aí no vídeo, Bélgica e Egito. A gente consegue perceber que a Bélgica conseguiu esse respiro, conseguiu aquele empate com o Egito, e agora respira melhor um pouco para conseguir enfrentar Irã, para conseguir enfrentar a Nova Zelândia e conseguir fazer seu resultado. Tudo empatado nesse grupo. Veremos nas próximas rodadas como é que vai ser, e torcendo para que continue tendo grandes histórias, continue sendo narrada grandes fatos aí no futebol e na Copa do Mundo, esse palco aí que de 4 em 4 anos faz a gente sonhar, faz a gente se alegrar, faz a gente sentar na TV e conseguir na madrugada conseguir assistir Irã e Nova Zelândia e conseguir achar esse jogo um jogaço muito bom. É isso, galera. Siga, compartilha, curta esse vídeo aí bastante, curta esse vídeo, acompanhe os outros vídeos que já foram feitos e não se esqueça que todo dia tem vídeo aí de análise, de um resumo de jogos, escolhas de MVPs aí desses jogos da Copa, para você que não está acompanhando todos os jogos como eu estou. Então fique ligadinho nesse canal que você vai conseguir ver um pouco de como cada um joga e os destaques individuais de cada partida. É isso, um forte abraço e valeu!